Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Levante as suas mãos e cante. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Vamos! Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Amém, igreja? Amém. Paz do Senhor. Que bom que você está aqui hoje. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está em Lucas 15:8. Você não precisa abrir, só para você refletir, é uma reflexão. Eu sei que muitos, quando entraram, acharam uma moedinha perdida por aí, nos seus bancos, é para vocês mesmos, tá? Em Lucas 15:8 diz assim: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês, que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Esta moeda, ela quer representar vocês, os pecados, os pecadores, nos seus delitos. Deus, Ele te encontrou. E hoje Ele está aqui para que você venha honrar Ele, louvar a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Então nós somos esse pecador e nós fomos achados. E é a Ele que nós devemos todo o amor, toda a honra e toda a glória. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé para a gente orar. Senhor nosso Deus, que bom, Pai, que você nos encontrou. Que bom, Pai, por mais essa noite aqui, Senhor. Porque todos que estão aqui, Senhor, foi porque você permitiu, porque você trouxe até aqui para trazer essa palavra, Senhor. Nós vamos honrar o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Todos os dias nós erramos, Pai, mas nós queremos Te pedir perdão,
por nossas falhas, porque você pagou alto preço e você merece toda a honra e toda a glória, você merece esse louvor. Nós vamos louvar ao Senhor agora com todo o nosso coração. Nós vamos levar a nossa adoração a Ele. Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. E após o louvor, Ele se levanta e Ele vai trazer a palavra através do ministrador. Amém, Jesus. Glória a Deus, boa noite. Amém, a paz do Senhor. Nós vamos louvar ao nosso Deus nesse momento e eu convido você a fazer dessas canções não só adoração, mas faça uma oração. Louve ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento. A palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores. E que nessa noite nós possamos ser achados por Ele. Amém? Resistam.
Jesus, aquele que vive está, aquele que está sentado à destra do Deus Pai. Oh Jesus, nós erguemos a nossa voz neste lugar e declaramos o quão poderoso Tu és, o quão maravilhoso Tu és, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Jesus. Nós queremos Te adorar. Deus Santo. Diga para Ele: ao que está sentado
pisou no santo. Quem já pisou não sabe mais pra onde ir. Não tem como se esconder, não tem como se esconder de ti, Jesus. Já fomos marcados com teu sangue, já fomos comprados pelo teu amor. Não sabemos pra onde ir, não sabemos pra onde ir. Só tu tens palavras de vida, só tu tens palavras de vida. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Nós queremos cantar santo, como os anjos cantam. Cantam a ti, Jesus. Como deve ser lindo. Nós te adoramos. Tudo está preparado aqui. A casa e
te contemplar, Jesus. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Era lindo assim, Pois você pode tentar imaginar. Diga, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Morar e eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Estamos só te esperando, amado Jesus. Estamos só te esperando, vem. Vem, Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar em mim. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Diga, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tu podes morar em mim. Nós estamos ansiando pela tua volta. Estamos ansiando pela tua volta. Maranata, Maranata. Oh, quando esse grande dia chegar, eu quero te contemplar. Quando o grande dia chegar,
O quanto és lindo, o quanto és lindo. Eu anseio esse dia, eu anseio esse dia em te contemplar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando, vem, vamos dançar, Nós queremos te ver, mas nós te pedimos, ó Deus, enquanto tu não volta, aviva-nos, aviva-nos, aviva a tua igreja, aviva os teus filhos, aviva-nos, aviva-nos. Nós queremos te contemplar, mas aviva-nos, aviva-nos. Nós entregamos a ti nosso louvor, Senhor. Nós entregamos a ti a nossa adoração, mas nós queremos mais. Nós ainda queremos ouvir a tua palavra. Nós ainda queremos entender o que tu tens preparado para nós neste lugar. E mais uma vez eu te peço, aviva-nos através da tua palavra. Aviva-nos através da tua palavra nessa noite, Senhor. Que tu possas permanecer em nosso meio e continue falando aos nossos corações através da tua palavra nessa noite. Que não apenas nesse momento, Senhor, nós possamos estar extasiados, mas que nós possamos sair com a tua palavra em nosso coração queimando. Que nós possamos sair daqui queimando por ti. E que através da tua palavra, Senhor, nós possamos dar frutos. Nós possamos dar frutos de arrependimento. Em nome de Jesus nós te pedimos nessa hora. Continue no nosso meio, Pai. Continue falando ao nosso coração. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Sentem-se, faça favor. Fiquem à vontade. Muito obrigado, crianças. Muito obrigado, irmão. Irmãos, boa noite. Vamos continuar a nossa série de pecados? Continuar pecando. A nossa série de pecados começa amanhã, irmãos. Hoje nós vamos estudar sobre pecado. A gente está estudando, a gente está caminhando, né? Nessa série que fala sobre os 7 pecados capitais.
os 7 pecados capitais são entendidos como os principais erros na conduta moral do ser humano. São os vícios que são a raiz de todos os outros vícios. Os pecados que são o cabeça de todos os outros pecados. Acho que é importante a gente estudar isso, porque no entendimento disso, a gente vai compreendendo aonde começa os nossos principais erros. Como que eu comecei a fazer tal coisa? Às vezes teve um início que você não detectou e chegou a um estágio que agora fica difícil de mudar. E às vezes a gente está tentando consertar alguma coisa, é igual quando algo pega fogo e as labaredas estão altas e você tenta apagar o fogo jogando água direto lá na labareda. Não apaga. Você precisa jogar água na raiz do fogo, lá onde está pegando, lá na matéria, na madeira. Por você estar pegando fogo na madeira, tem que jogar fogo ali. Se jogar fogo na chama, não adianta nada. E às vezes a gente está tentando se consertar dessa forma, jogando fogo só na chama, jogando água. Ainda bem que o pastor está ligado. Jogando água só na chama. E a gente precisa entender, reconhecer aonde o fogo está nascendo, onde o pecado está nascendo. E a gente, por isso que é importante a gente entender isso daqui. E hoje, principalmente, a gente vai estudar sobre a avareza. Irmãos, a avareza, eu acho que é um dos pecados mais recorrentes e mais negligenciados no meio cristão. E toda a sociedade, todas as pessoas. Somos avarentos por natureza. Não é verdade? E a gente precisa trabalhar isso. Eu confesso a vocês que de todos que estão aqui, eu posso falar, eu acho, sem medo e sem receio, de todos que estão aqui nesse lugar hoje, a pessoa mais tratada por essa palavra será eu. Como já começou a ser desde no começo da semana, quando eu comecei a estudar sobre isso. E eu prometo que eu vou tentar, com todas as minhas forças, mudar a partir de agora. Tentar trazer isso para dentro do meu dia a dia. Não levar isso somente como um conjunto de palavras ou ensinamentos para ficar só no campo da teoria, só no campo das ideias, mas tentar trazer para a prática. A palavra latina que foi usada para capital é a palavra caput, significa cabeça ou principal. Então a avareza é a cabeça, o princípio, a raiz de muitas outras coisas que podem estar acontecendo na sua vida. Esse texto que a gente vai estudar, 2 textos principais, e tudo que a gente vai falar essa noite, vai falar sobre o apego ao dinheiro e aos bens materiais. Mas isso não é um ensino fechado, porque isso é um princípio. E princípios devem ser aplicados em outras áreas da nossa vida. E a gente vai ver isso. Que você pode ser uma pessoa totalmente mão aberta em relação ao dinheiro, mas ao mesmo tempo ser avarento. E os 7 pecados capitais são o orgulho, a inveja, a preguiça, a ira, a avareza, a gula e a luxúria. A gente já falou sobre o orgulho, né? Sobre a inveja, sobre a preguiça, sobre a ira, e vamos falar hoje sobre a avareza. E graças a Deus ele é tão bom que a gula ficou para o sábado que vem. Senão nós vamos ter que mudar o dia da feijoada. Deus está no controle de tudo, meus irmãos, até nisso. Já pensou se a gula fosse hoje? A gente sair daqui e cair para dentro do panelão de feijoada? Mas vai ficar para a semana que vem. E ainda bem que não é eu que vou pregar. E a ideia de a gente estudar e ouvir sobre os 7 pecados capitais é que cada pecado é contraposto por uma virtude do ser humano. O orgulho, a gente viu que ele é contraposto pela humildade, a inveja pela caridade, a preguiça pela plenitude, a ira pela resiliência, e hoje a gente vai ver que a avareza, ela é contraposta pela generosidade. A generosidade é como se fosse uma cura para a avareza, é pegar o avarento e fazer ele ser generoso.
uma injeção na veia para curar esse mal no comportamento moral do ser humano. A Bíblia, ela aborda a avareza em várias passagens, condenando-a como um comportamento negativo e contraproducente. Olha essa palavra. Sabe o significado da palavra contraproducente? Eu não sabia, eu aprendi hoje. É muito legal. Eu pensava que significava uma coisa e significa outra. Olha só. Contraproducente é um adjetivo que descreve uma ação ou comportamento que tem um efeito oposto ao desejado ou pretendido. Quando algo é considerado contraproducente, significa que em vez de alcançar um resultado positivo ou vantajoso, ele resulta em algo negativo, prejudicial ou indesejável. Em outras palavras, é algo que não contribui para atingir o objetivo e pode até mesmo atrapalhar ou dificultar o progresso ou a eficácia da situação em questão. Ou seja, todo avarento, a gente já vai entrar no texto, meus irmãos. Estou fazendo uma introdução. A Bíblia está aí, né? Está aí a Bíblia? Está. Ou seja, todo avarento, ele é motivado pelo desejo de ser rico, de obter algo. E para obter esse algo, ele assume esse comportamento que a gente denomina como avareza. Só que quando ele assume esse comportamento, para obter aquilo que ele quer, ele atinge exatamente o efeito oposto. Em vez de esse comportamento levar ele a ser rico ou a obter aquilo que ele deseja, vai afastar ele ainda mais desse objetivo. A Bíblia fala que esse comportamento, ele é contraproducente. Ele age de forma contrária ao desejo original. Se você se tornou uma pessoa assim para ganhar dinheiro, vai te fazer exatamente ter menos dinheiro. Se você se tornou uma pessoa avarenta para comprar um carro, vai te fazer exatamente demorar mais ainda para ter esse carro. Que estranho, né? Que mistério. Porque você trabalha para conquistar mais, para ganhar mais dinheiro, guarda mais dinheiro e adquire mais. E quanto mais você junta, mais você trabalha, mais você se mata, mais longe você se vê do objetivo. Isso tem a ver com desejo. Porque o coração do homem, ele está imerso. O coração do homem está imerso em desejos insaciáveis. Você está mergulhado em desejos que nunca serão saciados por algo que você obtém, por algo que você tem, por algo que você compra ou algo que você conquista. Esses desejos, meus irmãos, são insaciáveis. É por isso que Jesus tratou o dinheiro como um Deus. Porque contrário dos deuses mundanos, dos deuses pagãos, contrário do Deus cristão, o Deus pagão é um Deus que exige dos seus servos. Você trabalha para sacrificar, você trabalha para entregar, você trabalha para satisfazer. O Deus cristão é diferente. É Ele que trabalha para te salvar, é Ele que trabalha para te saciar, é Ele que trabalha para te satisfazer. Quando você serve a um Deus pagão, você se torna escravo desse Deus. E um escravo nunca consegue saciar o desejo do seu dono. Ele só se livra da obrigação de saciar o seu Senhor quando ele morre. A morte é uma libertação da escravidão, da obrigação. Mas nós não. Nós servimos um Deus diferente. Um Deus que não exige, mas que se entrega. Um Deus que não cobra, mas dá. Um Deus maravilhoso, um Deus generoso. Um Deus não avarento. Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão de tudo que tinha e se entregou à morte de cruz, por mim e por você. Não guardou para si a sua glória, não guardou para si o seu poder, não guardou para si a sua santidade, não guardou para si a sua posição, mas compartilhou abundantemente entre nós, entregando para que nós fôssemos salvos.
A avareza, ela é frequentemente associada à ganância excessiva por riquezas materiais, acumulação egoísta de recursos e falta de generosidade para com os outros. Então a gente precisa analisar alguns textos. Eu separei 2 para a gente analisar essa noite. O primeiro está em Lucas capítulo 12. Queria que vocês abrissem comigo. Lucas capítulo 12. Mudou a arte. Ficou legal. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Minha Bíblia fala sobre a parábola do rico insensato. Algumas textos diz que Jesus repreende a avareza. Esses textos podem divergir entre uma versão e outra, porque eles não são originais da Bíblia, né? A gente sabe disso, então não tem problema nenhum. Mas o texto diz assim. Eu vou ler aqui na minha versão, que está aqui, tá? Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: Já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Irmãos, vamos analisando devagarzinho aqui. Ele fala assim: já sei, destruirei os meus celeiros. Ou seja, esse homem já tinha celeiro. Ele tinha construído conforme as suas necessidades, porque ninguém constrói um celeiro sem antes analisar o tamanho, a quantidade da sua colheita, o tamanho que ele precisa. Ninguém faz uma casa sem analisar: vou precisar de uma casa desse tamanho, eu vou construir uma oficina, vou construir um galpão, eu preciso disso, preciso daquilo. Ele analisa, ele precisa. Esse homem já tinha os seus celeiros. Só que o que ele produziu naquele ano foi muito maior do que os cálculos dele. Ou seja, ele calculou aquilo que ele precisava, ele plantou aquilo que necessitava, e a produção foi muito além. Ele assim: então já que eu tenho tudo que eu preciso, agora eu vou acumular muito mais além disso, vou destruir o celeiro e fazer uns maiores ainda. Construirei outros maiores, aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Um homem chega diante de Jesus e fala assim: Mestre, diz para o meu irmão repartir a herança comigo. Tem umas coisas aqui. Por que Jesus repreendeu esse homem? E Jesus não repreendeu só esse homem, repreendeu as pessoas à sua volta. Porque quando esse homem fala, ele diz assim, vamos ver aqui no texto, ele fala assim: respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Então ele disse: cuidado, fiquem de sobreaviso. Ele não fala isso para aquele homem que falou isso, mas ele fala para as pessoas à sua volta. Ou seja, Jesus não está advertindo somente o comportamento do homem, ele está advertindo um princípio.
esse homem chega diante de Jesus e pede para Jesus ser árbitro entre ele e o irmão. Existia um costume, naquele tempo, de os rabinos fazerem esse tipo de juízo entre as pessoas, quando eram solicitados. Só que a regra, o regulamento sobre a herança já tinha sido explicado em Deuteronômio 21:17, que diz que o filho primogênito recebe porção dobrada, ele recebe o dobro dos outros filhos. Deuteronômio fala. E esse homem chega diante de Jesus, não para pedir um julgamento justo, mas pedindo uma decisão que lhe favorecesse. E depois da Reforma Protestante, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 31, diz que os sínodos e os concílios não devem arbitrar em questão estadual, civis e do Estado, a não ser que sejam solicitados as partes envolvidas. Ou seja, as reuniões eclesiásticas não podem se reunir para decidir questões civis, a não ser que sejam solicitados pelas partes envolvidas. Só que aqui, Jesus fala isso para ele porque as partes envolvidas não estão presentes, somente um. Talvez o outro irmão dele não estivesse aqui. E ele chega diante de Jesus e fala, diz para o meu irmão fazer isso. Ele disse, mas quem? Quem que está me fazendo juiz entre vocês? Cadê a outra parte? Só tem um aqui. E Jesus pega e dá um conselho para ele. Porque Jesus identificou no comportamento desse homem um comportamento avarento, um desvio moral, porque existia uma regra. Talvez ele estava pedindo para que Jesus aconselhasse o irmão a abrir mão do seu direito de primogenitura e dividisse a herança em partes iguais. Mas o irmão só estava fazendo o que a lei mandava. O primogênito tem direito à parte dobrada. E Jesus repreende. Jesus não é uma pessoa injusta, mas é uma pessoa que age dentro da lei. Talvez fosse legal o irmão dividir a parte. O que tem? Seria até um comportamento bacana, né? Legal. Mas o que Jesus está falando é do comportamento do homem que veio pedir, que está arrogando para si o direito acima da lei, pedindo para que Jesus passasse por cima da regra, para que ele obtesse um pouco mais de lucro, um pouco mais de dinheiro, um pouco mais da herança. Esse é um comportamento perigoso, meus irmãos. Quando a gente começa a transpor princípios morais para obter lucro. É um desvio aqui, é um pulinho ali, é uma mentirinha aqui. O que tem? Eu fiz a hora extra até 11h50, mas eu marquei até meio-dia, 10 minutinhos, o que tem? Tem muitos lugares que a hora é marcada, né? Eu cheguei depois da hora e marquei na hora certa, o que tem? É uma coisinha aqui, coisa simples. Eu falo do meu ambiente, do meu mundo, porque é o que eu entendo, mas vocês podem identificar esse princípio em outras áreas da vida de vocês. Muitas coisas. Vou vender o meu carro aqui, é uma coisinha aqui, tá com um probleminha ali, mas ninguém vai ver. O que tem? Quando ele perceber, já passou meses e que mal faz nisso? Isso talvez seja só a fagulha, a faísca, que vai gerar um grande incêndio na sua vida. E às vezes parece até que são coisas justas, eu não estou fazendo mais nada do que o certo. Eu já passo tanto trabalho, eu já sofro tanto, trabalho tanto durante o dia, o que tem eu marcar 15 minutos a mais? O que tem eu marcar 10 minutinhos a mais? Eu já peguei esse carro, eu já arrumei tanto ele, eu já gastei tanto para deixar esse carro bom, o que tem? Só um defeitinho na vela? Não tem nada demais. Mas é princípio, não é preço, não está se falando de preço, não está se falando de dinheiro, está se falando de princípios. Princípios morais, inquestionáveis, inegociáveis. Lembra que a gente pregou sobre valores inegociáveis? São coisas que não se negocia para obter lucro. Existem coisas que não se negocia para ganhar dinheiro. Tem coisas que não se negocia para obter bens. Isso são indícios de um comportamento avarento.
de pessoas avarentas. E Jesus adverte ele, então, com um duro conselho. Jesus fala, deixa eu entrar aqui. Então, Jesus, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Eu não estou falando só quando você é ganancioso para ficar rico, você é ganancioso para ganhar montões de dinheiro. Não, é todo tipo de ganância. Todo tipo. Às vezes você é ganancioso por coisas mínimas, coisas pequenas. Uma coisa que você tem, uma bicicleta, um carro, um dinheiro, tudo é um princípio quebrado. Alguém pode quebrar um princípio para ganhar R$1 milhão, como pode quebrar um princípio para ganhar R$100. O estrago, o prejuízo é o mesmo. Talvez o ganho terá uma diferença exponencial. Um ganhou 100, o outro ganhou 1 milhão. Mas a quebra do princípio, o valor quebrado é o mesmo. Não tem diferença. Alguém não é menos ladrão porque rouba R$50 e o outro é mais ladrão porque rouba 1 milhão. O comportamento é o mesmo. O princípio é o mesmo. O valor é o mesmo. O preço é mais. O dinheiro é mais, mas o valor é o mesmo. Você é tão ladrão quanto o outro. Você pode ser avarento com R$50, mas pode ser avarento com 300. Você não é menos avarento do que a pessoa que ganha R$20 mil e você ganhar 1 milhão. Eu ganho 1.000, o cara ganha 20 mil, então eu tenho que dar menos. E já como o meu dinheiro é menos, né? Então, eu não dou. O dízimo dele daria R$10 mil, o meu dízimo dá R$30, né? Faz nem diferença. A sua avareza é a mesma da dele. Ninguém está preocupado com o seu dinheiro. Acho que Deus está realmente preocupado, meus irmãos, com o dinheiro que você dá na igreja. Acho que Deus realmente está preocupado da quantidade de dinheiro que você tira do seu bolso para entregar aqui nessa casa. Ageu diz que ele é o dono, ele diz no livro do profeta Ageu que ele é o dono do ouro e da prata. Se Deus quiser, e graças a Deus que ele não quer, e eu oro para que ele não faça, levantar um homem rico, milionário, para vir aqui fazer a doação de R$20 milhões para essa igreja. Eu não quero que Deus faça isso, porque se Deus fizer isso, Ele tira da nossa responsabilidade, das nossas costas, a responsabilidade de fazer essa casa crescer, essa casa edificar. E como que a nossa avareza será tratada, se nós não tivermos essa obrigação? Como? Eu não quero que Deus levante muitas vezes, se Deus quiser, Deus levanta um homem rico. Eu creio que Deus vai levantar um homem rico e trazer dinheiro, e nós vamos construir uma igreja linda aqui nesse lugar. Eu não quero isso. Eu quero que Deus trate o meu coração, que Deus trate o coração da minha igreja. Eu quero que Deus trate o coração do meu povo. Não quero dinheiro, quero ser tratado, quero ser curado, quero ser transformado pelos princípios morais que Deus tem pregado para nós, por meio das suas escrituras. Eu não quero saber de dinheiro. Meu Deus do céu. Você acha mesmo que Deus está preocupado com a quantidade de dinheiro que você ganha, com a quantidade de dinheiro que você dá? Isso tem falado muito comigo, meus irmãos, muito, mas muito forte. Por isso que eu falei que eu sou a pessoa que está mais sendo tratada aqui dentro hoje. Não vim falar para vocês de experiência própria positiva, vim falar para vocês de experiência própria, mas negativa. Eu vivi experiência negativa a esse respeito, e quero ser mudado, quero ser transformado pela palavra de Deus, pelos princípios, pelos conselhos de Deus. E vocês devem querer isso também. Se nós não fôssemos avarentos, meus irmãos, se nós não fôssemos avarentos, essa igreja seria uma das igrejas mais ricas de Capivari. Não é porque nós somos. E se nós não admitirmos o que nós somos, nós nunca vamos ser mudados, nunca vamos transformar as nossas vidas, os nossos comportamentos, porque nós achamos que nós estamos certos. Nós achamos que o problema nunca está em mim, está sempre em alguém que tem mais condições que eu. Nunca vou mudar se eu não olhar para dentro de mim e reconhecer quem eu realmente sou. Foi por isso, nós já falamos sobre isso, foi por isso que Deus deu as leis, os 10 mandamentos. Não foi para você ser salvo por eles.
Os 10 mandamentos é um raio-x, que quando você olhar para ele, você vai reconhecer nele os seus defeitos. Porque quando ele falar que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, você vai reconhecer que nunca você amou Deus acima de todas as coisas. Sempre tem algo entre você e Deus. Quando ele falar para você que você não deve adulterar, e Jesus fala quando você olha para uma mulher e no seu íntimo você desejou mesmo que ninguém saiba, você é um adúltero. Ninguém sabe que você é um adúltero, mas você precisa reconhecer que você é. Ninguém sabe que você é um avarento, mas você precisa reconhecer que você é. Ninguém sabe que você é um idólatra, porque Deus não ocupa o lugar mais alto do pódio da sua vida, mas você, somente você, precisa reconhecer que você é esse idólatra, para que você consiga expurgar toda a idolatria da sua vida, da prática da sua existência. Nossos pecados não são expurgados quando as pessoas reconhecem eles em nós, mas quando nós mesmos reconhecemos. Então os 10 mandamentos vieram para nos mostrar quem nós realmente somos. E a partir desse momento, quando a gente olhar para a gente e ver quem nós realmente somos, a gente começar a mudar. Eu sou esse cara, eu sou esse pecador, eu sou responsável pela dificuldade da minha igreja, eu sou responsável pela dificuldade do meu irmão que está do meu lado, eu sou responsável porque eu tenho condições de ajudar e não ajudo. É difícil, meus irmãos, mas foi vocês pediram para pregar sobre pecado. Eu não pedi. O que adiantava esse homem obter a riqueza da herança e ser visto por Deus e pela sociedade como um homem injusto? O homem que se sobrepôs à lei para adquirir riqueza. O que adianta, meu irmão, você andar num carro de 200 mil reais, 300 mil reais e andar pela rua e as pessoas olhar também? É um ladrão. Comprou roubando, logrando os outros, trapaceando o seu irmão. O que adianta? É preferir você andar com um carro de 10, mas as pessoas fazerem, lá vai um homem justo, um homem que tem misericórdia, um homem generoso. Porque melhor do que ser visto pelos homens é ser visto por Deus. Porque tudo isso é passageiro. O carro vai envelhecer, o dinheiro vai perder o valor, mas os princípios, valores vão permanecer para a eternidade. O quanto de riqueza nós estamos acumulando no céu deve se sobressair a quantidade de riqueza que nós estamos acumulando na terra. Eu não estou falando que é errado ser rico. A Bíblia nunca falou isso. Na verdade é legal. Eu queria. Mas que a minha riqueza não seja consequência do meu pecado. Não seja fruto do meu pecado. O segundo texto que eu quero analisar com vocês é em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 10. Um homem, ele é reconhecido pelo que ele é, meus irmãos, e não pelo que ele faz. Quando um homem é reconhecido pelo que ele é, as pessoas vão dizer, lá vai um homem assim, lá vai um homem assim, lá vai um homem justo. Vão falando das características de quem ele é, lá vai um homem sério, lá vai um homem honesto. Agora, quando um homem é reconhecido por aquilo que ele tem, lá vai o cara do carro tal, lá vai o cara da moto tal, lá vai a pessoa do dinheiro, lá vai a pessoa da empresa tal, reconhecido pelo que tem. Mas Deus não olha para o que você tem, Deus olha para quem você é. Então, quando você lembrar de alguém, você lembra do quê? Uma pessoa vem na sua cabeça. Você lembra de uma pessoa. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? O que ele tem ou o que ele é? Quando você lembra de alguém, você pensa assim, fulano de tal, um homem sério, um homem justo, um homem honesto, um exemplo. Ou você vê assim, o homem tal, o cara do carro tal, a pessoa da moto tal, a pessoa da casa tal. Que valor tem isso para Deus? O meu conselho é que você queira, que você deseje
e que você trabalhe para que você seja reconhecido pelo aquilo que você é e não por aquilo que você tem. Para quando as pessoas lembrarem do seu nome, lembrarem das suas qualidades e não das suas posses. Amém? Vamos continuar? 1 Timóteo 6, 7 ao 10. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Essa última frase é forte, hein? Atormentaram a si mesmos com muitas dores e sofrimentos. A palavra usada para contentamento nesse texto significa autossuficiente. E ela foi usada pelos filósofos estoicos para descrever uma pessoa que era imperturbável e impassível diante das circunstâncias externas. Os cristãos, eles devem estar satisfeitos e suficientes. Uma pessoa, irmão, o que a Bíblia está querendo dizer, o princípio que está sendo pregado aqui, não é que você deve pensar assim: eu tenho uma casinha pequenininha, eu tenho o que comer, o que beber, preciso de mais nada, tá bom, agora eu vou só relaxar, vou me jogar nas cordas, não vou mais trabalhar, né? Porque tá bom, estou satisfeito, estou contente com isso. Isso é uma hipocrisia, ninguém está satisfeito com isso. Você deve querer trabalhar, você deve querer adquirir, você deve querer conquistar. Mas o que ele está dando continuidade no texto, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, estava no meu Kindle, mas deixa eu abrir aqui, 1 Timóteo. Deixa eu ver se eu acho aqui 1 Timóteo na minha Bíblia, que às vezes não tem. O que ele está querendo dizer, irmãos, é que essa palavra está sendo pregada para os falsos mestres, que usaram o Evangelho para a sua... Deixa eu olhar aqui. Fiquei nervoso, não achei. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Essa palavra está sendo pregada para os falsos mestres que estavam usando o Evangelho para adquirirem dinheiro. Mas isso é um princípio que pode ser usado para todos nós. Que o fato de a gente obter dinheiro não nos torna ruins. Mas o fato de o dinheiro nos obter, nos torna. Eu uso o exemplo. Se você tem... Você acha que a riqueza vem de Deus? Eu acredito que Deus é o dono da riqueza. Que Deus pode te deixar rico. Mas você pode se tornar rico sem Deus. Quem é pai aqui? A última vez que eu perguntei, muita gente não era. Hoje, muitos dos que não eram já são. Principalmente quem tem uns filhos menores. É tão bom a gente chegar em casa e receber um abraço, não é verdade? Eles vêm e abraçam a gente. É bom, não é? Isso recompensa todas as coisas, meus irmãos. Quando tu sente que a tua ausência fez o teu filho sentir falta de ti. A tua ausência, ela foi impactante naquele ambiente onde tu não estava. Quando tu chega em casa, tu sente que as pessoas sentiram a tua falta. Isso é bom, isso é gratificante. Aí, você ama tanto esse filho, e por causa do seu relacionamento com ele, você vai lá e compra algo que ele quer muito.
Um videogame. Qual o melhor videogame que existe hoje, meu? O Lucas deve saber, o Lucas é viciado. Não é mais, né? Cresceu. Não tem mais tempo depois do filho. Você pega o melhor videogame que você tem e compra. Eu amo tanto meu filho, ele é um filho tão bom, né? Tá sempre ali me ajudando, você vai lá e dá o videogame para esse filho. Ou o carro, ou uma moto. Aí você usa dentro da sua história. Aí você chega do serviço e esse filho não vem mais te abraçar. Porque ele está envolvido com o presente que você deu. Os dias passam e você sente que o seu filho está cada vez mais distante. Aí você pensa assim: poxa, eu dei o presente porque eu acreditava que isso ia ser uma recompensa pelo que ele estava fazendo, por causa do nosso relacionamento, e achei até que isso ia melhorar. Mas o tempo passou e a sua ausência parou de ser percebida. Sabe por quê? Porque a ausência do pai foi preenchida pela presença do videogame. Então chega em casa, o filho está jogando videogame e o pai chega como se não tivesse chegado. A sua ausência não é mais importante. A sua ausência não é mais impactante. Porque aquele videogame preencheu essa ausência. Entende? A origem da idolatria. Quantas coisas na sua vida, meus irmãos, fazem com que você não sinta mais a falta de Deus? Quantas coisas que você tem que foi Deus que deu? Deus te abençoou por causa da sua fidelidade. Você sempre foi uma pessoa honesta, trabalhadora. Deus reconheceu isso e deu algo para você. Abençoou a sua vida, seja um carro, seja uma casa, seja um filho, seja qualquer coisa. E o tempo foi passando, e sempre que você sentia a falta de Deus, você sentia a falta de Deus, na verdade. Em alguns momentos do seu dia, quando você chegava em casa, a necessidade de entrar no quarto e ter um momento devocional, um momento de oração, um momento de leitura da palavra, ouvir um louvor, você sentia a falta disso. Mas com o tempo, Deus deu algo para você, que essa coisa começou a ocupar esse vazio. E Deus não faz mais falta. Porque a ausência de Deus foi preenchida por um bem material. Porque uma pessoa avarenta é uma pessoa idólatra. Colocou algo no lugar de Deus. Aí você pega e vai lá nesse filho e faz assim: quer saber de uma coisa? Vou tirar esse videogame dele. Vou tirar esse videogame porque agora não é mais o meu filho que está sentindo falta de mim. Agora é eu que estou sentindo falta dele. Antes ele sentia a minha falta, agora é eu que estou sentindo falta dele. Vou tirar esse videogame para ter o nosso relacionamento restaurado. Aí Deus tira. Aí o pai tira o videogame desse filho. E gradativamente o relacionamento talvez não volte mais a ser como era antes, talvez volte. O filho pode se revoltar, aí depende da pessoa. Pode se revoltar porque o pai tirou meu videogame, porque isso se revolta e se afasta ainda mais de Deus. Deixa a rebeldia contagiar o seu coração. Ou ele pode ser uma pessoa humilde e reconhecer realmente: meu pai tinha razão. Eu deixei com que o meu presente tomasse o lugar dele da minha vida. E ele volta para Deus. Volta para o pai, restaura o seu relacionamento com o pai. E talvez ele ganhe de volta o videogame. Mas por causa dessa experiência, ele nunca mais se afaste do pai. Mas você não precisa passar por isso. Você sabe que Deus é mais importante do que as coisas que Ele te deu. Você sabe que o vazio que existe dentro de você só pode ser preenchido por Deus. Você sabe que essa necessidade da presença dEle não vai se extinguir por causa de uma coisa que você tem. Nós já falamos que a carne é insaciável. Vai ser por um tempo, depois você vai precisar de outra coisa. Deus não precisa te tratar como uma criança. Deus não precisa tirar as coisas de você para que você reconheça o quanto Ele quer estar contigo. Deus não precisa nos tratar como bebês. Isso é maturidade, meus irmãos. Somos todos adultos, sem contar as crianças que estão ali, que vão ser direcionadas por pais maduros. Deus pode nos dar todas as coisas, mas desde que essas coisas não nos tome dele.
No verso 10, essas palavras estão sendo dirigidas aos falsos mestres, mas ela pode ser aplicada a gente. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa que sente a necessidade, o amor ao dinheiro, meus irmãos, não é você se apaixonar por algo, é sentir a necessidade de preencher o vazio com algo material. Quando você coloca esse algo material, que aqui está sendo representado pelo dinheiro, nesse algo material, a responsabilidade de preencher esse vazio que está em você, isso se torna a raiz dos males, porque você vai estar sempre buscando algo material para preencher um vazio espiritual. Isso vai exigir muito de você, vai exigir muito da sua vida, muito das suas forças, muito do seu vigor, e você vai definhar a vida inteira. Você vê pessoas que estão morrendo literalmente, doentes, mas não conseguem parar de trabalhar, porque acreditam que se parar de adquirir, param de viver. E eu queria encerrar com um conselho que Paulo dá na sequência desse texto. Mas você, homem de Deus, ele está falando para você, fuja de tudo isso. Fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diz o seu batismo, lembra? Confissão pública de fé. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e poder eterno. Amém. Colocar Deus acima das coisas é o princípio bíblico que nós devemos nos guardar e não quebrar. Vamos orar, meus irmãos. Se coloque de pé. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço por essa igreja. Eu te agradeço por todos os ensinamentos que o Senhor já nos deu aqui nesse local. Eu te agradeço, Senhor, por todas as dificuldades que o Senhor me deu e deu para essa igreja. Eu te agradeço, Senhor, por todas as responsabilidades que o Senhor tem colocado sobre nós, porque isso tem nos feito crescer, Senhor. Tem nos feito amadurecer cada vez mais. Eu te agradeço. Mas acima de tudo, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas e principalmente pela minha negligência. Porque a negligência é o fato de não fazer aquilo que eu sabia que tinha que fazer. Eu sabia o que era certo. Eu sabia e não fiz. Me perdoa, Senhor, isso é o pior dos pecados. Te peço que o Senhor perdoe também o pecado da tua igreja. E peço que o Senhor pregue essa palavra ao coração, Senhor. Espírito Santo, és aquele que pode pregar ao coração das pessoas. Eu somente passo informação. Com a sua ajuda, eu alcanço a mente deles. Mas o Senhor pode alcançar o coração. O Senhor pode entrar e mudar vida. Eu posso dar entendimento do que é certo, mas o Senhor pode levar o que é certo para as atitudes, para o dia a dia. Eu peço que o Senhor não deixe, Espírito Santo, com toda a misericórdia que o Senhor tem por nós, por todo o amor que nos constrange, não nos deixe sair igual daqui.
faça com que essa palavra nos constrange, Senhor, martele na nossa mente. Que ela venha nos repreender, Senhor, nos exortar, nos conduzir para uma mudança de vida. Para reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. E que nós possamos decididamente, definitivamente, Senhor, e completamente olhar para as necessidades dessa igreja como responsabilidade nossa. Olhar para as necessidades dos nossos irmãos como responsabilidade nossa. Porque o Senhor nos deu recursos para isso. E nós estamos negligenciando, nós te pedimos perdão, Senhor. Peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados da tua igreja. Peço que o Senhor nos abençoe com entendimento, discernimento, com sabedoria. Peço que o Senhor abençoe as lideranças dessa igreja que tem tanto lutado e trabalhado para manter tudo isso funcionando corretamente, apesar de nós. Apesar de nós nunca termos ajudado como deveríamos, de nós negligenciarmos. Eu sei que há muitas pessoas justas nesse local, Senhor, que têm ajudado como devem, que têm se dedicado. Mas talvez o esforço delas tenha sido maior porque eu negligenciei o meu. Eu não quero deixar com que as pessoas façam o que eu tenho que fazer, Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude a mudar. Me ajude a ser mais responsável, Senhor, com as minhas responsabilidades, com os meus compromissos. Peço que o Senhor abra os nossos olhos para os nossos pecados. Peço que o Senhor abençoe essa casa, abençoe todos os meus irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Tem uma palavra que o Wagner citou algumas vezes. Alguém se arrisca a dizer? Palavra que ele citou mais de uma vez. Quem dá mais? Princípio. Princípio. Princípio deve ser preservado. Não deve mexer. Então guarda essa palavra. Princípio. E é interessante, se você voltar lá na introdução que ele estava fazendo, há um texto, Provérbios, que diz assim, que a alma generosa prosperará. Ou seja, não é você retendo que você vai prosperar, é você generoso, não é você esbanjar. Ah, mas se eu der eu não vou conseguir. Não. A alma generosa, ela vai prosperar. Então, seja generoso. Inexplicavelmente, né? E na igreja tem uma irmã lá em Tubarão que ela entregavam, vou dar um exemplo, né? Bem básico. Entregavam água para ela uma vez por semana. Uma vez por semana, encostava a picape lá e entregava água para ela. E agora no mês de julho alguém perguntou, o homem que entrega para ela perguntou, mas dona, a senhora, estamos no inverno e eu estou entregando água para a senhora aqui. Ela fala, é Deus. Todo dia encosta a picape lá e entrega água para ela. Entregava uma vez por semana, agora é todos os dias. Chega o final da tarde, encosta a picape lá, porque o que chega de manhã, no final do dia, vai embora. Mas se tem alguém necessitado, ela, como se diz, puxa a gaveta. Chega alguém necessitado, abre o cesto. A generosidade faz isso. Amém? Próxima viva. Quando será e aonde será? Próxima viva? Próxima viva? Próxima viva? Isso, aumentou. Então, próxima viva, Tubarão. Esperamos vocês lá, queremos receber vocês com alegria, com amor, com carinho. Guarde essa palavra. Você viu que a generosidade ela não abrange só questões, né, de finanças. Não, a generosidade vai
muito além. O Wagner orou e eu quero crer que você, nessa oração, você também fez a mesma oração que ele fez, uma oração de confissão, uma oração de entrega e uma oração de arrependimento. Amém? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão, consolo e conforto do Espírito Santo permaneça em vosso coração, hoje para todos sempre. Amém? Vá em paz, em nome de Jesus.